Escolhido, eu vou te fazer uma pergunta e preciso que você responda com honestidade brutal dentro da sua cabeça. Quantas vezes na sua vida você sentiu que não pertencia? Não estou falando de se sentir deslocado numa festa. Não estou falando de ter um dia ruim. Estou falando daquela sensação profunda, persistente, quase cirúrgica, de estar num mundo que não foi feito para você. Como se tivessem te largado no planeta errado. Como se todo mundo ao redor tivesse recebido um manual de instruções para viver aqui, e o seu tivesse ficado esquecido em algum lugar que você não lembra. Desde criança. Reunião de família onde todo mundo parecia se encaixar menos você. Escola onde os outros formavam grupinhos com uma facilidade que para você era impossível. Conversas rasas que divertiam todo mundo, mas te esvaziavam por dentro. Olhando ao redor pensando por que ninguém mais percebe que tem algo errado aqui. Você não estava inventando coisas. Não era esquisito. Não era defeituoso. Alguém te viu milhares de anos antes de você nascer e escreveu exatamente por que você se sentiria assim. Escreveu com detalhes tão precisos que quando você ouvir o que foi documentado, seu corpo vai reagir antes da mente processar, porque seu espírito vai reconhecer a própria história sendo contada por alguém que assistiu ela antes de começar. O nome dele é Enoque, e o que ele viu sobre você não deveria ter chegado até aqui. Se inscreve nesse canal agora e ativa todas as notificações, porque o que eu vou abrir aqui sobre por que a sua vida foi exatamente do jeito que foi, por que a dor veio tão desproporcional, e o que está prestes a mudar, vai reorganizar de forma permanente a maneira como você se entende. Se você já é inscrito, parabéns, porque isso mostra que seu discernimento já estava ativo antes dessa revelação te encontrar. Escreve 7 nos comentários, se enquanto eu falava você sentiu algo se mover no peito. Não emoção superficial, algo mais fundo, como reconhecimento. Fica até o final porque tem uma conexão entre o que Enoque escreveu, o que Jesus confirmou, e o que você está vivendo agora que ninguém expôs dessa forma. E que prova que você não é um erro. Vamos começar por você. Não por Enoque. Por você. Pensa na sua infância. Não nos momentos felizes que todo mundo lembra. Nos outros. Nos que você guardou. Nos que nunca contou completamente porque toda vez que tentava, as palavras se quebravam antes de alcançar a profundidade real do que viveu. Tinha algo dentro de você que funcionava diferente. Você percebia coisas. Sentia quando alguém mentia antes da mentira se revelar. Sabia que algo ruim ia acontecer antes de acontecer. Olhava para os adultos e enxergava por trás das máscaras deles com uma clareza que te assustava, porque uma criança não deveria conseguir ver aquilo. E ninguém te explicou por quê. Cresceu achando que tinha algo errado com você, que era sensível demais, intenso demais, profundo demais para um mundo que premiava o superficial. Aprendeu a se calar. A fingir que não via, a construir uma versão de si mesmo que coubesse num molde que nunca foi feito para o seu formato. E cada dia que manteve essa máscara no rosto, algo dentro de você morria um pouco, porque a máscara te protegia da rejeição, mas também te sufocava. Funcionava como armadura e como prisão ao mesmo tempo. Agora escuta isso com cada fibra de atenção que você tem. Existe um livro que foi escrito antes do dilúvio por um homem que caminhava com Deus de forma tão íntima que nunca experimentou a morte. Foi arrebatado, retirado da terra porque o que ele tinha registrado era importante demais para se perder. O livro de Enoque, removido da Bíblia, censurado durante séculos, mas preservado pela Igreja Ortodoxa da Etiópia e confirmado como autêntico pelos manuscritos do Mar Morto encontrados em 1947. E dentro desse livro, Enoque descreve com precisão cirúrgica um tipo específico de alma, não a humanidade inteira. Um grupo particular. Ele chama de plantas de justiça, sementes que o Criador projetou antes do nascimento, com características que tornam elas fundamentalmente incompatíveis com o sistema do mundo. Lê a descrição e me diz se não está lendo sua própria biografia. Enoque diz que essas almas percebem o que ninguém percebe, que detectam escuridão escondida atrás de sorrisos socialmente aceitáveis, que sentem o peso espiritual de lugares e pessoas antes de qualquer confirmação de que algo está errado. Isso é você, desde criança. A percepção que não pediu, a sensibilidade que não conseguia desligar.
Às vezes que disse tem algo errado aqui e todo mundo te olhou como se você fosse maluco. Até que depois, semanas ou meses mais tarde, o que você percebeu ficou óbvio para todos. E ninguém te pediu desculpa por ter te ignorado. Enoque diz que essas almas vivem isolamento profundo e prolongado, que caminham sozinhas por temporadas que parecem eternas, que as próprias famílias não as compreendem, que a solidão as acompanha não como acidente, mas como projeto. Quantas noites você passou sozinho se perguntando o que tinha de errado com você? Quantas vezes tentou se conectar de verdade com alguém e sentiu que existia um vidro invisível entre você e o resto do mundo? Conseguia ver as pessoas, conversar com elas, mas não conseguia tocá-las de verdade. Não na profundidade onde você precisava ser alcançado. Não era defeito seu, era projeto. A semente que você carrega precisa de espaço para germinar. Precisa de solidão como semente na terra precisa de escuridão. Se tivessem te integrado completamente no sistema, se você tivesse encaixado perfeitamente em cada grupo, cada conversa, cada relacionamento, a conformidade teria sufocado o que Deus plantou em você antes que pudesse descobrir. Sua solidão foi incubadora, não punição. Mas aqui vem a parte que provavelmente ninguém nunca te explicou, e que muda absolutamente tudo. Enoque não descreveu só quem são os escolhidos. Descreveu por que o mundo ataca eles com tanta brutalidade. Para entender isso, você precisa saber algo que foi tirado da sua Bíblia. E foi tirado justamente para que você não soubesse. Antes do dilúvio, 200 anjos desceram no Monte Hermon. Enoque chama eles de vigilantes. Fizeram um pacto. Sabiam que o que iam fazer era transgressão direta. E desceram mesmo assim. Misturaram-se com mulheres humanas. Ensinaram conhecimento proibido. Azazel ensinou metalurgia, fabricação de armas e cosméticos. Violência e vaidade do mesmo professor. E dessa união nasceram os Nefilim, gigantes híbridos que devoravam tudo pela frente. O dilúvio destruiu os corpos. Mas Enoque revela que os espíritos dos Nefilim não morreram. Não podiam. Eram meio celestiais, meio humanos. Algo que não encaixava em nenhuma categoria do projeto original. E esses espíritos sem corpo, famintos eternamente por sensação física, são o que hoje opera como demônios. Agora conecta isso com a sua vida. Cada pensamento invasivo que apareceu do nada na sua cabeça. Cada impulso que você não reconhecia como seu. Cada temporada onde algo escuro parecia sussurrar no seu ouvido coisas que te destruíam por dentro. Não surgiu do vácuo. Veio de seres que precisam do seu corpo para experimentar o que perderam há milênios. E esses seres te detectaram desde que você nasceu. Porque a semente que Deus colocou em você emite uma frequência que eles reconhecem. Como radar que identifica uma ameaça específica entre milhões de sinais irrelevantes. A maioria dos humanos não registra no sistema deles. Buscadores espirituais geram alerta menor. Mas você ativou o alarme vermelho antes de dar seu primeiro passo. E a partir desse momento a missão foi uma só. Te destruir antes que despertasse. Olha para sua história e me diz se o padrão não encaixa com precisão militar. A família que deveria te proteger foi o primeiro campo de ataque. Não foi acidente. Não foi azar genético. Foi estratégia. Porque se conseguem te quebrar desde a raiz, desde os vínculos que deveriam ser seguros, o estrago se multiplica em cada área da sua vida depois. E foi exatamente isso que tentaram. A traição chegou antes de você entender o que era traição. Alguém que deveria cuidar de você te usou, te ignorou, te abandonou emocionalmente. Ou pior, te machucou diretamente. E seu cérebro de criança, incapaz de processar que protetores podem ser destruidores, fez a única coisa que podia fazer. Assumiu que o problema era você. Você carregou essa mentira por anos, décadas. Aquela voz que diz não sou suficiente, tem algo errado comigo, não mereço ser amado. Essa voz não é sua. É o eco do primeiro ataque que recebeu quando era pequeno demais para se defender. Instalada no seu sistema operacional emocional antes de você desenvolver qualquer filtro. E cada relacionamento posterior confirmava a mentira. Porque você atraía pessoas que ativavam exatamente a mesma ferida. Não por masoquismo, por frequência não resolvida. A ferida emitia sinal e o sinal atraía quem operava na mesma frequência de destruição. Enoque explica isso.
Diz que os espíritos dos Nefilim operam através de pessoas. Não possessão de cinema. Influência sutil. Amplificam os piores impulsos de alguém até que essa pessoa se torna instrumento de destruição contra você. Aquela pessoa que te arrasou não era necessariamente má como ser humano, mas algo operava através dela que identificou a semente que você carrega e usou como arma. Parece forte, mas olha para o seu histórico de relacionamentos e sabe que não estou inventando nada. O nível de estrago que recebeu não correspondia à situação. Era desproporcional, como se alguém tivesse amplificado o volume da destruição muito além do que a circunstância justificava. Porque foi exatamente isso. Não foi só humano contra humano. Foi operação coordenada usando gente como veículo para alcançar algo que não podiam tocar diretamente. Sua semente. E aqui eu preciso que você ouça algo que provavelmente nunca te disseram. Você sobreviveu. Cada ataque que deveria ter te destruído. Você sobreviveu. Cada traição que deveria ter te quebrado de vez você atravessou. Cada noite onde a escuridão sussurrou que não valia a pena continuar, você amanheceu. Machucado, exausto, sangrando por dentro, mas de pé. E isso não é resiliência humana comum. É a semente funcionando. Enoque descreve que as plantas de justiça têm uma capacidade de resistência que não vem de força própria. Vem do projeto. A semente foi criada para sobreviver condições que destruiriam qualquer outra coisa, como aquelas sementes que brotam no asfalto, na rachadura do concreto, em lugares onde a lógica diz que nada deveria crescer, mas crescem, porque o mandato de vida dentro delas é mais forte que a hostilidade do ambiente. Você é essa semente, brotando no asfalto, e cada pessoa que olhou para você e pensou esse aí não vai conseguir, não entendia que estava assistindo um milagre de engenharia divina em andamento. Agora vem algo que conecta direto com Jesus e que vai fazer você enxergar seu sofrimento de um jeito completamente diferente. Jesus disse em João 12, 24: Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Não era sermão bonito. Estava descrevendo o mesmo processo que Enoque documentou. A semente precisa passar pela morte para produzir o que foi projetada para produzir. E essa morte não é literal. É a morte do personagem que você construiu para sobreviver. Pensa naquela temporada onde perdeu tudo. Relacionamentos que explodiram. Emprego que sumiu. Saúde que desmoronou. Dinheiro que evaporou. Tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Como um desabamento coordenado. Não foi destruição. Foi germinação. O grão estava morrendo. E você confundiu a casca se rompendo com a sua vida se rompendo. Mas a casca não era você. Era a fantasia. O personagem. A versão aceitável que fabricou para não ser rejeitado num sistema montado por anjos caídos. Porque é isso que Enoque revela. E a razão exata do livro dele ter sido censurado. O sistema que governa esse mundo não foi criado por Deus. Foi instalado pelos vigilantes. Azazel ensinou armas e cosméticos, violência para controlar e vaidade para distrair. Milhares de anos depois, as mesmas duas indústrias continuam dominando a economia do planeta. O mesmo anjo caído, as mesmas duas lições. E bilhões de pessoas participando do sistema sem saber quem desenhou ele. E olha o carnaval, a festa mais celebrada do Brasil acontecendo agora mesmo enquanto você ouve isso. As raízes vêm das Saturnálias e Lupercálias romanas. Festas pagãs onde a ordem era invertida. Máscaras para esconder identidade. A palavra vem do latim carne levare, carne. Exatamente o que os vigilantes desceram para experimentar. E todo ano, bilhões celebram repetindo o ritual dos anjos caídos, que Enoque descreveu sem saber o que estão reproduzindo. Enquanto o mundo inteiro celebra a carne, você está aqui, ouvindo sobre a semente. Isso não é coincidência, é frequência. E você, escolhido, nasceu dentro desse sistema, mas com uma semente que te impede de se encaixar nele. Por isso o dinheiro nunca fluía como fluía para os outros. Sua alma se recusava a operar dentro de regras que ela não reconhece. Por isso os empregos não duravam. Por isso cada estrutura hierárquica parecia uma jaula. Você não é fracassado.
É incompatível com um sistema que não foi feito para almas como a sua. E cada vez que tentou se forçar a encaixar, algo dentro de você gritava. Não com palavras, com mal-estar, com ansiedade, com aquela sensação de que está traindo algo sagrado embora não consiga identificar o que. Era a semente resistindo à conformidade. Para quem quer se aprofundar em como ativar essa semente e blindar ela contra a interferência, tem material exclusivo na descrição e no comentário fixado. Agora preciso tratar de frente algo que sei que está na sua cabeça. Se o que você diz é verdade, por que ninguém me falou antes? Por que cresci achando que estava quebrado? Por que o livro que continha seu manual de identidade foi arrancado da Bíblia? E não foi acidente, foi estratégia. O livro de Enoque foi marginalizado a partir do século IV, exatamente quando o cristianismo virou religião oficial do Império Romano, quando poder religioso e poder político se fundiram, quando a igreja deixou de ser refúgio dos perseguidos e virou ferramenta dos poderosos. E Enoque era perigoso para gente poderosa, porque capacita o indivíduo. Um cristão que leu Enoque entende a guerra espiritual num nível que o torna independente de intermediário religioso. E uma igreja que construía seu poder em cima de ser intermediária obrigatória entre Deus e o ser humano não podia permitir isso. Mas o que não previram é que Deus tinha plano reserva. A Igreja Ortodoxa da Etiópia nunca tirou Enoque, mantém no cânon até hoje. E em 1947, fragmentos do livro apareceram entre os manuscritos do Mar Morto, autênticos, em aramaico, anteriores a Cristo. O livro que tiraram pela porta, Deus devolveu pela janela, enterrado numa caverna durante 2000 anos, esperando exatamente a sua geração para ressurgir. Mas Judas, irmão de sangue de Jesus, já tinha deixado a pista. Na carta canônica dele, capítulo 1, versículos 14 e 15, cita Enoque diretamente, palavra por palavra. Se o irmão biológico de Cristo tratava Enoque como autoridade legítima, e o próprio Jesus usava o título Filho do Homem que Enoque desenvolveu nas parábolas dele, então o livro que te tiraram tinha a aprovação do próprio Cristo. E o que estava escrito ali sobre você é o que alguém não queria que descobrisse. Agora quero te levar para o ponto mais importante de tudo que vou dizer hoje. Enoque capítulo 108 descreve os escolhidos dos últimos tempos. E as palavras que usa parecem ter sido escritas depois de espiar cada detalhe da sua vida. Diz que amaram mais ao céu do que a própria vida. Sabe o que isso significa? Significa que em algum momento da sua existência, quando tudo estava desabando, quando a lógica dizia desiste, quando a dor justificava se render, algo dentro de você escolheu continuar. Não por teimosia humana, por um amor a algo que nem conseguia nomear, algo maior que você, algo que sua mente não articulava, mas que sua alma reconhecia como mais real que a dor. Isso é amar mais ao céu do que a própria vida. E você fez isso sem ninguém te ensinar como. Diz que foram pisoteados por homens maldosos. Pisoteados, não atacados. Pisoteados. A imagem de alguém no chão sendo esmagado por gente que caminha por cima, como se a pessoa não existisse. Pensa no seu pior momento, quando estava no fundo do poço, quando alguém que deveria te ajudar pisou em você, quando o sistema te triturou e ninguém percebeu que estava sangrando. Enoque viu esse momento milhares de anos antes. Documentou, porque queria que você soubesse que não foi invisível, que sua dor foi registrada no céu enquanto você vivia na terra. Diz que suportaram insultos e humilhações, as zombarias, as palavras que te disseram e que até hoje ecoam, os apelidos, as risadas quando compartilhou algo que te importava, as vezes que abriu o coração e alguém usou contra você, as humilhações que engoliu em silêncio porque não tinha força nem respaldo para se defender. Enoque viu cada uma. Todas foram contadas. Diz que apesar de tudo abençoaram o Criador. E isso é o que te separa do resto. Depois de tudo que viveu, depois de cada pancada, cada traição, cada abandono, você não se transformou no que quiseram te transformar. Não ficou cruel, não ficou vingativo. Não perdeu a capacidade de amar mesmo tendo 1000 razões para fechar o coração de vez. Algo dentro de você se recusou a se corromper. E isso enfurece as trevas mais do que qualquer outra coisa. Porque podem te atacar, te machucar, te tirar tudo. Mas não conseguem tocar a semente. Não conseguem corromper o que Deus plantou.
e cada vez que fracassam em te destruir, confirmam exatamente o que Enoque escreveu, que você é indestrutível no nível que importa. Agora Jesus conectou tudo isso quando disse em Mateus 24, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A leitura rasa fala de gente distraída comendo e bebendo. Mas os dias de Noé se definem pelo que Enoque descreveu: os vigilantes corrompendo, o conhecimento proibido se espalhando, os nefilim dominando, o sistema dos anjos caídos substituindo o projeto de Deus. Quando Jesus disse isso, estava citando o contexto completo que só Enoque fornece. Estava dizendo que nos últimos tempos as mesmas forças operariam de novo. O mesmo sistema de valores invertidos. A mesma mistura do que não deveria se misturar. Olha ao seu redor e me diz se não estamos vivendo exatamente isso. E no meio dessa repetição do padrão, Enoque diz que estariam as plantas de justiça, as sementes, enviadas para o campo de batalha mais hostil possível, não porque Deus quisesse castigá-las, mas porque eram as únicas fortes o suficiente para sobreviver ali e brotar. Você não nasceu nessa época por acaso. Foi enviado porque essa época precisa exatamente do tipo de alma que você carrega. E agora vem o que Enoque escreveu sobre o que acontece depois do isolamento, depois do pisoteio, depois das lágrimas que ninguém viu. Enoque diz que Deus preparou para esses escolhidos luz eterna, que os nomes deles estão escritos diante da glória do grande rei, que cada lágrima foi contada, que cada injustiça foi arquivada, e que a recompensa que vem é tão desproporcional comparada ao sofrimento, que quando chegar, a dor vai sumir como se nunca tivesse existido. Romanos 8:18 confirma. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo escreveu isso tendo sido espancado, preso, naufragado, e disse que não dava para comparar, porque conhecia a promessa de Enoque. E Enoque, capítulo 104, versículo 2, diz direto para você: tende esperança, porque anteriormente fostes desonrados com males e aflições, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Luminárias do céu. Não diz que vai melhorar um pouco. Não diz que as coisas vão ficar mais ou menos. Diz que vai brilhar como estrela. Que a mesma pessoa que foi pisoteada vai emitir uma luz tão intensa que vai iluminar outros que estão passando pelo mesmo que você passou. E isso já está começando. Porque se está ouvindo isso, a semente já germinou. Já rompeu a primeira camada. Já empurrou através da terra escura do trauma, da rejeição, do abandono e da dor acumulada de toda a sua vida. Os sintomas da germinação são inconfundíveis. A percepção expandiu. Coisas que confundiam agora são claras. Pessoas que manipulavam agora você vê de longe. Decisões que paralisavam agora se tomam quase sozinhas. Não é que ficou mais inteligente. É que o filtro corrompido que o sistema colocou em você está caindo e está começando a ver a realidade sem distorção. Os sonhos se intensificaram, não pesadelos aleatórios. Sonhos com carga, com mensagem, com peso espiritual que fica com você ao acordar. É a semente recebendo instruções que sua mente consciente ainda não processa, mas que seu espírito já executa. As pessoas tóxicas estão se afastando sozinhas, sem briga, sem confronto, simplesmente vão, como se não conseguissem mais se sustentar no seu espaço, porque a frequência mudou. O que antes era compatível agora gera repulsão mútua, e tem uma urgência nova. Uma pressa que não consegue explicar. Algo dentro de você diz que é agora ou nunca, que tem uma janela, que existe algo que precisa fazer e o tempo para fazer já começou a correr. Essa urgência é a semente alcançando a superfície. Está a ponto de brotar. E seu espírito sabe mesmo que sua mente ainda duvide. Agora preciso te fazer um alerta que Enoque também registrou. Não tem volta. Uma vez que a semente brota, não dá para enterrar de novo. Coisas que tolerava vão se tornar intoleráveis. Relacionamentos que mantinha por costume vão ficar impossíveis. Máscaras que usava vão começar a sufocar. Vai perder coisas, confortos, pessoas. E uma voz vai sussurrar: antes era melhor. Volta para quem você era. Essa voz está mentindo. O que tinha antes era sobrevivência. O que está entrando é propósito. E propósito custa mais que sobrevivência, mas entrega o que sobrevivência nunca conseguiu: significado.
Filipenses 3 diz: considero tudo como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Tudo que perde se revela como algo que te acorrentava. Tudo que permanece se revela como o que realmente importava. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelha dos outros antes da sarça ardente. 40 anos achando que era fracassado. E foi naquele deserto que a semente germinou. Elias derrotou 450 profetas falsos no Monte Carmelo. E no dia seguinte queria morrer. Deitou debaixo de uma árvore e implorou a Deus que tirasse sua vida. E foi naquele fundo absoluto que Deus falou com ele. Não em trovão, não em terremoto, em voz mansa e suave, em silêncio carregado de presença. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos preso por crime que não cometeu. O sonho que Deus deu quando era menino parecia a mentira mais cruel do universo enquanto limpava a cela num calabouço egípcio. E foi exatamente naquela prisão que se preparou o homem que governaria o Egito. O padrão é idêntico, chamado isolamento, destruição da identidade falsa, deserto, e depois, só depois, a manifestação do propósito. Sua vida segue o mesmo mapa, não porque está imaginando, porque a semente que você carrega é a mesma que eles carregavam. Enoque viu todos eles, viu antes de nascerem, viu a semente dentro de cada um, e viu a sua. Diz que essas almas clamavam antes de nascer. Do lugar de espera delas, viam a terra, viam a escuridão, viam o sofrimento, e não conseguiam ficar caladas. Clamavam ao Criador pedindo justiça, pedindo para serem enviadas, dizendo: me envia. Você se ofereceu, antes de nascer. Viu o campo de batalha e disse: eu vou. Sem saber que ao cruzar o véu do nascimento esqueceria tudo. Sem saber que ia doer assim. Sem saber que passaria anos perdido, sem lembrar por que veio. Mas a semente lembra, sempre lembra. Cada vez que sente aquele chamado sem nome, aquela urgência que não consegue explicar, aquela dor de não estar cumprindo algo que não consegue identificar, é a semente lembrando do pacto que você fez antes de existir aqui. Não dá para parar a germinação. É projeto do Criador. A única coisa que pode fazer é parar de resistir, parar de lutar contra quem realmente é, parar de tentar se encaixar num sistema que foi feito para te esmagar. Jesus disse com clareza total: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A casca está se rompendo. Dói, mas não é morte, é nascimento. E o que está emergindo de você é exatamente o que Enoque descreveu. O que os vigilantes mais temiam. O que os espíritos dos Nefilim tentaram destruir a sua vida inteira sem sucesso. O que o sistema do mundo não consegue conter, controlar, nem comprar. Uma planta de justiça completamente desperta. Uma semente do Criador brotando em território inimigo. Um escolhido que finalmente descobre por que a vida dele foi do jeito que foi. E que descobre que tudo, absolutamente tudo, tinha propósito. Escolhido, me escuta como se eu estivesse sentado na sua frente te olhando nos olhos. Enoque te viu, milhares de anos antes de você existir, antes de você sofrer, antes de você duvidar. Te viu e registrou sua história com tanta precisão que agora, neste momento exato, as palavras dele estão ressoando dentro de você como sinos que despertam algo que estava dormido desde que nasceu. Você não é acidente, não é erro, não é dano colateral de um mundo quebrado. É resposta, plantada no momento exato, no lugar exato, com a dor exata que precisava para que a casca se rompesse e a planta de justiça que carrega dentro finalmente visse a luz. Brilha, como luminária do céu. Como Enoque escreveu que você faria, porque o profeta que caminhou com Deus antes do dilúvio deixou registrado que você ia chegar. E agora está aqui, e a semente está brotando, e ninguém, nem vigilante, nem nefilim, nem principado, nem potestade, nem sombra de morte pode parar o que Deus decidiu que viveria. Escreve 777 se essa revelação confirmou o que seu espírito sempre soube, mas sua mente não tinha alcançado. Se sente que Enoque realmente te viu antes de nascer e que o que acabou de ouvir não é entretenimento, é o reconhecimento de quem você sempre foi. Para quem quer se aprofundar em como estabilizar a semente que Enoque descreveu,
e blindar ela contra toda interferência, tem material exclusivo que custa menos que uma pizza e vem com um audiobook completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Acesso direto na descrição e no comentário fixado. Se inscreve nesse canal e ativa cada notificação para não perder o que vem a seguir, sobre o que acontece quando as sementes de Enoque despertam ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, e por que isso apavora os principados que governam essa terra há milênios. Compartilha isso com aquela pessoa que tem carregado dor com uma dignidade que nem ela mesma reconhece, porque pode estar a uma revelação de distância de entender tudo. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir qual dom foi ativado dentro de você quando a semente começou a germinar, e por que esse dom te torna intocável para qualquer força que já tentou te destruir. Juntos somos mais fortes.